Caros companheiros, caras companheiras de ideal espírita, Jesus nos abençoe. Nesta noite, o nosso propósito é homenagear Allan Kardec. Durante esse mês, percorremos diversas sociedades espíritas da 10ª União Regional, levando e relembrando os textos kardecianos, trazendo notícias dos traços da personalidade que caracterizavam o fundador da doutrina espírita. E esse trabalho de pesquisa que nós sintetizamos foi para nós de imensa satisfação. Quando mergulhamos na busca de dados históricos, de fatos, conceitos, ou seja, vasculhamos aquilo que não está explícito nas obras kardecianas. Vasculhamos os discursos de Allan Kardec. Fomos na Revista Espírita, alguns opúsculos de rara publicação. Poucos conhecem dessas obras que trazem um Kardec na sua personalidade, na sua intimidade. Foi deverasmente prazeroso e nós queremos e esperamos retratar aqui com fidelidade aquilo que encontramos, para a nossa felicidade. Diversos companheiros encarnados que conviveram com Kardec deixavam registrados a satisfação de conviver com esse discípulo dileto de Jesus, usufruir da sua rara inteligência, do seu bom senso, da sua amizade. É com muito prazer, então, que nós traremos alguns dos discursos que foram proferidos e que nós resgatamos isso de uma obra que é pouco difundida no movimento espírita, mas que deveria ser lida, pois que ali registros deverasmente importantes a respeito da vida e obra de Allan Kardec. Nós não sabíamos, mas Kardec tinha um secretário particular. O nome dele era Des Liens. E também tinha como chefe e diretor, redator da Revista Espírita, um dos seus mais fervorosos discípulos, o senhor Le Marie. E essas criaturas, então, na referência que fazem a Kardec, eles vão dando traços a respeito da vida e obra do grande missionário. E nós pegamos aqui um trecho do discurso do Le Marie. E ele vai falar assim: caros irmãos em Espiritismo, hoje estamos reunidos para saudar e para homenagear o nosso venerável mestre. O nosso venerável mestre. Não era um mestre comum. Era um mestre que era venerado pelos seus discípulos. A inteligência de Kardec era tão forte, o seu carisma, o seu pragmatismo, a influência que ele exercia sobre as criaturas que conviviam e usufruíam da intimidade do convívio do mestre, fazia com que essas mesmas criaturas olhassem e venerassem o companheiro de ideal. Venerável mestre, um mestre amado. E aí nós começamos então a entender e os depoimentos deles, porque eles usufruíam dessa companhia íntima de Kardec.
E vejamos então, companheiros, e para aqueles que estão chegando na doutrina espírita, aqueles que estão há um pouco mais de tempo, Kardec foi daquele que foi escolhido por Jesus para materializar a doutrina da terceira revelação. Junto com ele, uma pleiade de espíritos que reencarnaram na mesma época para auxiliá-lo no processo do grande enfrentamento, da grande revelação. Depois de anos, de séculos de trevas, de dor, de sofrimento, o planeta Terra então recebia discípulos diletos do Cristo. E nós vamos ver que alguns desses discípulos secundaram a obra kardeciana. Em O Livro dos Espíritos, então, eles assinam a obra. E nós temos ali Paulo, o grande apóstolo, Pedro, os pais da igreja, São Vicente, São Luís. Nós temos ali espíritos como Sócrates, Platão, todos eles servindo então a Jesus e auxiliando Kardec a trazer para as nossas almas sequiosas de luz e de conhecimento as informações indispensáveis para a nossa felicidade e para o nosso conhecimento. E Kardec trabalhava e dialogava e objetava e refutava e exprimia o conhecimento que era repassado por esses espíritos. Por isso que é importante mergulharmos nos textos kardecianos, porque ali nós vamos observar o quanto que esse espírito tinha o bom senso que permeava as suas relações. A inteligência que se sobressaía. E por isso que naquela composição, naquele surgimento da doutrina nova, onde as ideias elas tinham que ser trabalhadas e os pensamentos eles tinham que ser filtrados, porque a responsabilidade era muito grande. Milhões de almas iriam ser conduzidas para a eternidade, fruto daquela terceira revelação. Já haviam deturpado quase tudo do conhecimento e das assertivas do Cristo. Os ensinamentos de Jesus, este Espírito puro, ficou adulterado, diminuído sensivelmente. Kardec vem então fazer esse resgate histórico e nos relembrar. Então, o Lemarie, ele vai começar a discorrer sobre Allan Kardec. E ele, depois de chamar Kardec de venerável mestre, ele vai chamar Kardec de homem de bem. Esse discurso foi depois da publicação do Evangelho segundo o Espiritismo. Ali, naquele capítulo Sede Perfeitos, uma das mais belas páginas que nós espíritas deveríamos ler com habitualidade, com mais frequência, intitulada O Homem de Bem. E quando a gente começa a ver aquela dissertação a respeito do homem do bem, a gente começa a perceber então o roteiro que nós, espíritos que queremos evoluir e sermos felizes, teremos que fazer, os caminhos que teremos que percorrer. E o Lemarie, observando a postura de Kardec, as atitudes de Kardec, ele classificava Allan Kardec como um homem de bem. E para aqueles que conhecem o texto, sabem o quanto de virtudes ali exaradas. O quanto que nós temos dificuldade para vivenciarmos aqueles conceitos. Kardec exemplificava um a um daquelas virtudes exaradas naquele texto.
E ele avança. Kardec, o pensador, o filósofo, e ele coloca um título especial, o apóstolo da era moderna. Dando então um sinal, de uma forma sintética, do que representará o ensinamento kardeciano para os séculos vindouros. Nós, espíritos imperfeitos, nós que nesta encarnação estamos sendo todos orientados, instruídos, esclarecidos pela doutrina dos espíritos, quando temos o prazer de ler Allan Kardec, a forma clara, precisa, concisa, como ele escreve. É encantador ler o texto kardeciano, porque a cada parágrafo, instruções que realmente fazem toda a diferença na nossa vida. Por isso o apóstolo da era moderna, pois que agora, companheiros e companheiras de ideal, finalmente nós temos inteligência suficiente para suportarmos essas revelações. A hora é agora. Esta encarnação é uma encarnação que deveria ser um divisor entre as infelicidades que praticamos lá atrás, os nossos erros, os nossos equívocos, quando desconhecíamos quase tudo a respeito de nós, dos outros, da vida de Deus. Nesta encarnação, não. Os discípulos de Kardec recebem todas as informações necessárias para a sua evolução. Por isso, o apóstolo da era moderna, e ele conclui assim, um benfeitor da humanidade. Nós que nos beneficiamos dos ensinamentos kardecianos, muitas vezes vamos às lágrimas, pois que frequentemente também sofremos injunções, também temos as nossas limitações morais, os nossos erros, os nossos equívocos, lamentáveis ainda, mas vem então Kardec no momento certo, dar-nos o ensinamento correto, preciso, para que a gente se recomponha, para que nós consigamos, nós mesmos, o reequilíbrio necessário para continuarmos esperançosos a nossa caminhada no rumo da perfeição. Entendendo aqueles que caminham conosco, muitas vezes suportando-os, pois que alguns são difíceis, rebeldes, intransigentes, mas através de Kardec nós vamos aprendendo a aceitá-los como são. E nós vamos então dando uma qualidade nas nossas relações matrimoniais, filiais, de subordinação, de fraternidade, de irmandade. A doutrina espírita bem lida, bem sentida, ela realmente dá uma qualidade superior aos nossos dias. O Lemarie, ele continua com a sua lógica rigorosa, simples, impressionante ao alcance de todos. E aí a gente começa a pegar o texto de Allan Kardec, né? As pessoas escrevem livros inteiros. Kardec, com um parágrafo, sintetiza tudo. Os conceitos kardecianos são de uma lógica impressionante. A capacidade de síntese de escrever desse benfeitor. Por isso que ele vai falar aqui a respeito da simplicidade, pois que todos nós, do menos ao mais instruído, consegue captar e entender o pensamento de Kardec. Realmente impressionante os seus textos, realmente ao alcance de todos. E ele coloca aqui que esse grande pensador não quis dirigir-se exclusivamente apenas a alguns eruditos e preservar a sua reputação de sábio. E nós fomos buscar quem foi esse homem nesta última encarnação, que nós estamos querendo sinteticamente narrar e resgatar nessa noite. Afinal de contas, é o nosso mestre. Depois de Jesus, Kardec. Jesus, o Espírito puro. Kardec
ele está mais perto. É um homem, é um bom espírito. Através dos seus exemplos, nós conseguimos então darmos um novo direcionamento à nossa existência. Através do seu sofrimento, nós conseguimos uma identificação. E esse homem sofreu. Ele que era uma criatura respeitada nos círculos sociais pela sua capacidade intelectual. Ele que era um pensador, um homem culto, desde a mais tenra idade, educado por espíritos de alta envergadura, descendente de uma família de intelectuais, advogados, juristas, ou seja, um homem altamente instruído e muito particularmente educado. E ele convivia, obviamente, com seus pares. Depois de algumas obras publicadas, ele pertencia, sim, a uma sociedade elitizada do conhecimento. Ele frequentava os salões da intelectualidade. Ele pertencia às sociedades secretas da época. Ele era um poliglota. Ele era um homem realmente respeitado pela sua inteligência. E o benfeitor espiritual aqui, o Lemarie, ele vai classificar Kardec como um grande pensador. E como grande pensador que era, ele podia ter ficado com os seus pares. Mas ele vai falar aqui, Kardec expôs-se. E nós gostamos de pegar essas frases soltas, sabe, Eloy? Kardec expôs-se. Ele renunciou à honraria, ele renunciou aos privilégios sociais, ele renunciou à vida simples que tinha, aos privilégios que granjou pelas suas faculdades intelectuais. Kardec expôs-se. Quando ele apresentou a doutrina dos espíritos, a doutrina da terceira revelação em Paris, cidade de luz, não faltaram críticos. Agora fica a pergunta para nós, companheiros e companheiras, candidatos à felicidade. Nós estamos nos expondo? Pelo conceito espírita que temos, por aquilo que estamos sendo preparados, pois que o adepto sincero, disciplinado, aquele que realmente se esforça, aquele que renuncia, aquele que estuda, é sim portador de informações não privilegiadas, pois que não existem privilégios nos nossos conceitos e ensinamentos, mas nós somos sim criaturas que podemos fazer muito mais e melhor com os ensinamentos ditados pelos espíritos e muito particularmente por Allan Kardec. Kardec expôs-se. E nós estamos trazendo essa assertiva, porque a expectativa daqueles que estão na outra dimensão é que nós também, guardadas as limitações, nós também saiamos do nosso atavismo e passamos então a ter mais atividade no meio social com aquelas pessoas que convivem conosco. A proposta espírita é de autoiluminação, de autodescobrimento, autoconhecimento, mas não é para que nós guardemos essas informações preciosas. A informação espírita vem exatamente ao nosso encontro, ao nosso socorro, para que depois de nos iluminarmos, alguma coisa saia de nós que vá ao encontro daquele que ignora, daquele que nada sabe, daquele que tudo sofre, daquele que nem esperança tem. Pois que nós, espíritas, depois de sermos banhados pela cultura espírita, pelo conhecimento espírita, nós somos sim aqueles que temos condições de consolar, de socorrer, de esclarecer. Mas para isso, necessário a exposição. Kardec expôs-se. Qual moderno Cristóvão Colombo, então, pelo estudo do mundo material visível que tinha sob os olhos, ele adivinhara
a existência do mundo espiritual invisível. A comparação entre o mestre e Cristóvão Colombo. Kardec, na realidade, revelou o que as pessoas desconfiavam, o que muitos entreviram, mas paralisaram. Kardec avançou. E avançou, companheiros e companheiras, muitas vezes sozinho. A comunidade científica descobriu então o mundo dos infinitamente pequenos. Uma verdadeira revolução. Onde o vácuo, onde o vazio, não. Aonde os microscópios apontavam vida, vida. Viraram então o microscópio para cima, criou-se os telescópios, e aí nós descobrimos o macrocosmo. Vida, vida, planetas e mais planetas, galáxias e mais galáxias. Mas bem perto de nós, Kardec foi aquele escolhido por Jesus para revelar o mundo invisível. Como Cristóvão Colombo revelou-nos as Américas, Allan Kardec então devassou o invisível com a sua lógica granítica, com a sua inteligência e com o seu bom senso. Ele foi penetrando e devassando o invisível. Depois de tudo escrito, todos os princípios espíritas elaborados, e nós, os seus adeptos, ainda hoje temos uma dificuldade enorme de seguir-lhes os passos e os conselhos. Depois de tudo escrito e revelado, imagina o tamanho da inteligência dessa criatura em construir uma doutrina tão bem elaborada, tão bem conceituada, que até hoje os nossos adversários tentam, mas não conseguem desmoralizá-la. Muito pelo contrário, aquilo que a doutrina espírita asseverou, a ciência vai agora corroborando e endossando, revelando e materializando então os conceitos ditados pelos benfeitores espirituais há mais de 150 anos. Cabia então a Allan Kardec vulgarizar, condensar, coordenar as leis que governam o mundo espiritual e os meios de entrar em relação com os seres que os habitam. E nós sofremos, viu, meus companheiros, diariamente, porque nós ainda ignoramos o efeito, a influenciação, muitas vezes nefastas, dessas inteligências desencarnadas que exercem nas nossas vidas. E não são poucos de nós que nos desequilibramos, né, diariamente, às vezes, porque invigilantes ainda não entendemos que os espíritos nos influenciam dioturnamente, chegando ao ponto, muitas vezes, deles nos conduzirem. E aí nós temos uma dificuldade enorme, porque na nossa invigilância nós nos desequilibramos e nos equivocamos. Allan Kardec então, conclui ele, vai fazer o que ninguém fizera, analisou tudo metodicamente e vulgarizou para o mundo inteiro a mais prodigiosa das descobertas. Kardec não excluiu ninguém, crianças, mulheres, velhos. Doutrinas das mais antigas, das mais remotas civilizações. Conhecimentos que eram então disseminados para grupos bem seletos de pessoas. Por isso que ele usa o termo vulgarizou, porque apresentar Deus como Kardec nos apresentou, que Deus é esse? Como cresce aos nossos olhos imperfeitos, aos nossos espíritos de pouca visão, ignorantes ainda que somos, pouco amorosos que somos, como cresce aos olhos dos espíritas a divindade. O Deus que Kardec racionalmente nos apresentou é um Deus amoroso e sábio e justo. Quando Kardec começa então a nos falar a respeito da imortalidade da alma, o que é isso? O princípio inteligente estagiando por todos os reinos, chegando à fase nominal, percorrendo a hierarquia dos espíritos, a caminho da fase angelical. Quando Kardec vai nos falar a respeito da pluralidade dos mundos habitados, nos trazendo notícias de Júpiter, de Marte, de outros planetas.
E aí Kardec vai nos falar da reencarnação, que até ele teve dificuldade de entender e aceitar. Mas depois foi o mais bravo defensor da doutrina da justiça, das vidas sucessivas. Esse é Kardec. Por isso que o Deslien, ele conclui assim: ó mestre venerado, como foram salutares os teus ensinamentos. E quando nós sofremos, companheiros, quando nós fomos enganados, quando roubaram os nossos sonhos, quando nós perdemos a paz, a esperança, quando nós sofremos, como cresce para nós o texto kardeciano. Como é confortante estudar Allan Kardec quando nós estamos no meio da prova ou no meio da expiação. Como vem ao nosso encontro a consolação. Aí a gente começa a entender do porquê do nosso sofrimento, das nossas experiências, dos nossos insucessos. Como a vida passa a ter sentido e eu não me revolto mais. E por mais que tenha me afetado, eu não guardo nenhum rancor, nenhuma mágoa de quem quer que seja. Eu posso ficar desequilibrado por alguns momentos, até por alguns dias, mas rapidamente o espírita se recompõe e passa a olhar o outro como seu irmão, como deve ser. Então a doutrina espírita, segundo a assertiva do Desliens, é uma doutrina de salutar ensinamento. Quanta loucura as criaturas experimentam porque desconhecem os ensinamentos salutares dos benfeitores espirituais, muito particularmente de Allan Kardec. Por isso que ele vai falar assim: tuas obras se constituíram em precioso auxílio para todos nós. E todos nós somos beneficiados diuturnamente. O tamanho do nosso benefício, companheira e companheira, está na real proporção do nosso esforço e da nossa dedicação. Se pudéssemos falar alguma coisa, recomendaríamos: dedica-te na busca do conhecimento espírita. Garimpa as informações exaradas no Pentateuco Espírita. Valoriza as obras kardecianas. Reflexiona profundamente em torno desses ensinamentos e serás feliz. Graças às verdades que nos fizestes tocar com o dedo. E aí, nós concluímos com o Desliens e nós vamos trazer uma mensagem do senhor Delany, Alexandre Delany, pai do Gabriel Delany. Ele vai fazer a sua homenagem a Kardec. Ele conhecia Kardec na intimidade. Ele falava assim: Kardec, Allan Kardec, esse espírito de escola, esse espírito elevado, que me deu, vai falar o Alexandre Delany, a fé esclarecida. Conscientemente ou inconscientemente, todos nós aqui, encarnados e muito provavelmente grande parte dos desencarnados, devemos a Allan Kardec a fé esclarecida, a fé raciocinada, a fé espírita, a fé inabalável. Nós devemos a Allan Kardec isso. Como chegaríamos a essas conclusões, companheiros e companheiras, nós sozinhos? Impossível para a nossa estatura espiritual. Graças a Allan Kardec nós cremos porque sabemos. Graças a Allan Kardec nós rompemos com os dogmas, com a hipocrisia, com o farisaísmo íntimo nosso. É Allan Kardec que vai nos dando diariamente essa fé, que gradativamente me transforma, sem saltos, mas gradativamente eu vou me depurando nesta encarnação, ampliando as minhas possibilidades intelectuais e morais. Alexandre Delany era grato a Kardec porque ele dava a fé esclarecida, mas também era grato a Kardec porque ele estava morrendo. Ele estava sofrendo, ele estava doente, e no sofrimento, na doença, ele tinha a calma e a resignação. Calma e resignação que nos faltam.
Porque nós não a possuímos. Às vezes, demoramos a nos recompor. Calma e resignação, porque quando nós nos expomos obrigatoriamente, sofremos as consequências. E quando nós estamos nesse processo de resgate com o outro, através da figura difícil que convive comigo, mas eu não me lembro, e a criatura me cobra, mas eu não sei, agora eu não posso mais alegar ignorância. Aqueles que me cobram inconscientemente sabem a dívida que eu tenho. Então, é essa resignação, é essa calma no momento de tribulação é que o espírita tem. E, obviamente, ele amplia as suas possibilidades de atuação. Porque é a calma, é a resignação, é que vai demonstrar, não só para nós, mas para os outros, o nível e o estágio evolutivo que nós nos encontramos. Naquele momento difícil, naquele momento onde nós temos que dar os nossos testemunhos, é a calma e resignação que vai demonstrar explicitamente para mim e para os outros o nível evolutivo que eu me encontro. Confesso para os senhores e para as senhoras, sem vergonha, às vezes é lamentável a constatação que a gente chega. Mas a doutrina espírita, ela não vem me diminuir, ela vem me situar. Ó, de novo, você precisa aprender essa lição. E aí eu vou novamente trilhar o caminho da resignação e da calma. Né? Ele continua assim, e ele é realista. Ninguém saberia melhor do que eu reconhecer as raras qualidades de Allan Kardec. Muitas vezes ele, Alexandre Delany, viu o quanto que Kardec era amado, compreendido pelos verdadeiros adeptos. Porque ele convivia com Kardec. Ele frequentava a casa de Kardec. Desfrutava da intimidade do mestre. E ele vai relatar ali, né, como Kardec se relacionava com os outros. Não tinha como não ficar apaixonado por aquela criatura. Aí ele pergunta assim: todos lhe proclamam o gênio e o reconhecem como o mais profundo dos filósofos modernos. E aí a gente vai ler lá o que é o Espiritismo. E aí Kardec vai trabalhar ali com o crítico, com o cético, com o materialista. Os diálogos kardecianos são verdadeiras aulas de como nós devemos nos relacionar com os outros. A gente aprende tanto com Kardec. Pena, companheiros, que vocês estão ouvindo hoje um adepto da doutrina espírita de quase 2 décadas, mas que está tendo contato com Kardec há pouco mais de 3 anos. Nós retardamos muito esse encontro com Kardec. Nós ficamos na superficialidade do conhecimento espírita. Existe muita obra de qualidade, sim, mediúnica, sim, que traz os conceitos espíritas. Mas o gosto pela leitura de Kardec faz pouco tempo que nós obtivemos. E quanto mais nós lemos Allan Kardec, mais admirados e mais nós simpatizamos com a forma, com a pedagogia que ele trabalha. E ele pergunta assim, então: contudo, estarão em condições de o apreciar em sua vida privada? O que nós conhecemos da vida privada de Allan Kardec? Quase nada. Né? Aí ele pergunta assim, isto é, das suas ações. Aí ele começa a discorrer. Puderam então avaliar a bondade do seu coração? E aí nós queremos trazer aqui para o nosso dia a dia. Quantas vezes no nosso convívio com os companheiros espíritas nós podemos dizer assim: somos bons com os nossos companheiros? Kardec era bom. A bondade do seu coração contagiava aquelas pessoas. E o Delany está trazendo essas informações. Ele vai falar aqui a respeito do caráter do Kardec, justo, mas firme.
não cedia a conveniências, ao erro, à imoralidade ou à falta de ética. Ele era firme, mas justo. Ele continuava e falava a respeito da benevolência que usava em suas relações. A caridade que inundava de sua alma, a sua extrema prudência, a sua extrema delicadeza. E aí nos apresenta um Kardec sisudo. Né? Eu acho uma sacanagem o que fazem com Allan Kardec. Colocam ele com aquela cara assim, né? E aí a gente vai ler Kardec, conhecer Kardec, e a gente vê que ele era nada disso. Era uma pessoa que sorria com muita frequência, era portador de um bom humor, porque ninguém merece um mal-humorado, né? As nossas mulheres que nos... né? Quando eu estou mal-humorado, coitada, né? Ela já olha assim, já vai saindo de lado, né? Porque ninguém aguenta uma pessoa mal-humorada, né? Por isso, meninas, meninos, tragam as suas namoradas para o centro espírita, que eles vão ficar mais bem-humorados, né? Quem não gosta de um marido, de uma mulher, de um namorado, uma namorada bem-humorada? É muito melhor, né? Muito melhor a gente conviver com pessoas bem-humoradas. E aí, nós estamos então caminhando para as nossas considerações finais. E nós queremos trazer aqui alguns conceitos do senhor Gilbert. Ele era presidente de uma sociedade espírita. Ele vai falar assim: pelo espiritismo, uns foram arrancados da dúvida e da incredulidade. No texto de abertura nós vimos, né, que o materialismo, o ateísmo, campeava quando Kardec mergulhou na densidade do corpo físico. Então Kardec arranca e arrancará milhares de almas da dúvida e da incredulidade. É triste, meus irmãos, não confiarmos na bondade divina. É triste não confiarmos na capacidade das criaturas de fazerem o bem. É lamentável não observarmos com os nossos olhos, com a nossa inteligência, que o mundo e os seres evoluem. As criaturas duvidam do seu potencial, duvidam do seu semelhante, duvidam dos seus amores. Duvidar da bondade divina é uma tristeza. Kardec nos arrancou da dúvida, nos concedeu a credulidade sã. Outros, vai falar o senhor Gilbert, colheram a sanção e a explicação das suas crenças secretas, porque nós tínhamos uma ideia vaga, imprecisa, inexata. Depois de algum tempo, a doutrina espírita vai racionalmente nos conduzindo e nós vamos adquirindo aquilo que buscávamos e até hoje buscamos na intimidade da casa espírita, que é a convicção. O convicto tem a fé inabalável. O convicto acredita no seu potencial. O convicto sabe que o erro daquele que caminha com ele é momentâneo, vai passar, ele também vai evoluir. O convicto sabe que dias melhores e mais gloriosos virão. O convicto, ele é um esperançoso nato, ele irradia, ele expressa-se, ele influencia. É por isso que nós não deixamos de ir. O João nos acompanha, muitos companheiros nos acompanham, o Eloy, o Vanim, outros tantos. Nós saímos de Cascavel e vamos fazer as nossas palestras para falar para 2, 3 pessoas. Nós acreditamos naquelas pessoas, mas nós acreditamos na força da mensagem espírita. Nós acreditamos na força da mensagem espírita. A mensagem espírita nos emociona. Nós sabemos que um que desperte naquela cidade conduzirá dezenas, centenas, talvez milhares. Um de nós, que pode se dizer verdadeiramente espírita, modifica todo o meio social onde está inserido. Um de nós que seja portadores de luzes e as trevas fugirão. Espíritos trevosos abandonarão.
Um de nós só pode fazer muito bem aqui na terra. Nós sabemos que as pessoas que estão lá não estão lá por nossa causa, né, Elô? As pessoas estão lá, assim como os senhores, pela força da mensagem espírita. É a mensagem espírita que vai nos regenerar. É a mensagem espírita que vai nos recuperar. E são os ensinamentos kardecianos que nos tornarão homens e mulheres melhores. Por isso que ele vai falar aqui, graças a ele, muitos encontraram luz onde só havia trevas. Graças a eles, então, soluções simples, lógicas, problemas que até então eram incompreensíveis, desconhecidos, nós conseguimos resolver. Graças a eles, então, nós vamos adquirindo lucidez, maturidade espiritual. Nós poderíamos trazer centenas, talvez milhares de assertivas de Allan Kardec. Nós escolhemos uma só. A finalidade do Espiritismo é melhorar aqueles que o compreendem. E hoje nós vamos abrir uma exceção, vamos falar duas. Não conquistaremos a ciência senão à custa de trabalho e de pesquisas. A missão dos Espíritos não é nos livrar desta obrigação. Em respeito aos senhores e às senhoras e o adiantado da hora, nós queremos concluir. Mas não antes de mais uma vez e pela última vez, já que fizemos uma peregrinação pela 10ª União Regional Espírita, falando das homenagens que gostaríamos de fazer a Allan Kardec, porque somos gratos a esse espírito de escola e de luz. Devemos muito a Allan Kardec. Não suportaríamos as nossas provas se não fossem pelos ensinamentos kardecianos. Não chegaríamos até onde os nossos pés conseguiram percorrer se não fosse a bendita doutrina dos Espíritos. Por ela, nós sacrificamos o nosso descanso. Pelos ensinamentos kardecianos, nós lutamos. E na defesa dos princípios kardecianos, já fomos humilhados, caluniados, difamados. Mas não nos arrependemos. Acreditamos na lucidez do pensamento kardeciano. A orientação de Allan Kardec, a sua força, a sua coragem, o seu exemplo para nós é lição que esperamos carregar conscientemente através da eternidade. Então, nesse momento, companheiros e companheiras, a expectativa de que assim como serviu para nós, imperfeitos, pequenos, aculturados, que possa servir para alguns dos senhores. E pelos ensinamentos kardecianos, através da ciência espírita, hoje nós sabemos que o nosso pensamento viaja pelo fluido cósmico universal. As nossas vibrações que emanam do nosso coração e da nossa mente podem ser, sim, conduzidas fluidicamente àqueles que nós desejamos encontrar. E nessa noite, nós queremos praticar a ciência espírita. Nós vamos enfeixar os nossos pensamentos numa prece de louvor e agradecimento a Allan Kardec. Pois que não há distâncias que separam aqueles que nós admiramos e amamos. E eu convido os senhores, as senhoras, os encarnados, os desencarnados, para elevarmos o nosso pensamento numa prece de agradecimento a Allan Kardec. Ó Mestre, amorado,
e bom, que pelo teu esforço, o teu amor e pela tua luz, nós, os retardatários de Jesus, encontramos a consolação. Aonde estiveres, Allan Kardec, a nossa profunda gratidão pelos ensinamentos que alcançam os nossos corações, que faz nesta encarnação que podemos olhar para o outro e identificá-lo como irmão. As tuas lições imortais que me transformam no melhor pai, no melhor marido, no melhor filho. Ó Mestre, não nos abandones nos nossos momentos de provas e de expiação. Que não nos falte a força e a coragem para o grande enfrentamento. Que as tuas lições possam fazer dos nossos dias dias mais laboriosos e felizes. Abençoa-nos hoje e sempre, para que a nossa vida passe a ter sentido, e guia-nos através da imortalidade aos braços de Jesus, o nosso amigo celestial. Honra e glória a ti, Allan Kardec. Que assim seja.